Olá, seja bem-vindo a mais um dia de estudos comigo. E hoje estamos no 22º dia do livro de consagração a São José, de Donald H. Calloway. Esse livro está disponível na descrição do vídeo para que você possa adquiri-lo, assim também como as orações cotidianas. Então, antes de mais nada, estou muito feliz que você esteja aqui comigo novamente e rezemos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E hoje somos levados a compreender mais sobre uma das partes da nossa ladainha que fala sobre a virtude da paciência de São José, que fala: espelho de paciência, rogai por nós. O Beato Gabriele Alegra diz o seguinte: essa flor de Israel, que é São José, tinha a fé de Abraão, a piedade de Davi, seu antepassado, a sabedoria dos profetas, uma paciência mais heróica que a de Jó e a de Tobias, e um zelo pela glória de Deus maior que a de Elias. Então ele diz, que diante de todos os profetas, ele era o maior. A fé era maior do que todos esses profetas, né? A paciência é uma virtude que muitas pessoas acham difícil de praticar. Permanecer sereno e calmo pode ser muito desafiador quando você se encontra em uma situação completamente fora do seu controle. De fato, há várias coisas na vida que testam sua paciência. Muitas vezes delas são os filhos, né? Na era moderna, os avanços tecnológicos colocaram quase tudo em nossa vida nas pontas dos nossos dedos. Comida, entretenimento, música e contatos ficam disponíveis para nós em instantes. Com essa possibilidade, pode ser muito difícil esperar e adquirir a virtude da paciência. Se você quer ser como São José, no entanto, deve aprender a ter paciência. Isaías capítulo 30, versículo 18 diz o seguinte: Ditosos todos os que esperam no Senhor. Ditosos. O que significa ditosos? Deixa eu ver se tem uma outra. Vamos pesquisar aqui a outra. Isaías 30. Vamos pegar uma outra tradução aqui de repente para ver se nos faz compreender melhor. Capítulo 30, versículo 18. Isaías 30, versículo 18. É isso mesmo? É por isso que o Senhor está desejoso de vos perdoar. É por isso que ele se ergue para vos poupar. Porque o Senhor é um Deus justo, ditosos aquele que nele esperam. Ditosos. Ele traz aqui, do 18 ao 26, que são os tempos messiânicos, ele diz: depois das ameaças anteriores, encontramos nessa passagem uma tonalidade de esperança. O Senhor não esquecerá seu povo, nem retirará completamente seu apoio. O povo poderá reconhecer que só Deus é quem protege. O sinal desta aceitação será a recusa de todos os ídolos que muitos judeus têm em suas casas. É, a esperança, né? Tem que ter a paciência de esperar. É isso que ele tá querendo dizer. Mas coloque aí, por gentileza, o que significa, gente, nos comentários. Ditosos. Isso deve ser algum... Eu não reconheço essa palavra. São José é um modelo de paciência. A vida não foi fácil para São José.
Sua missão exigiu bastante espera. Caso ele não tenha acompanhado Maria em sua viagem à casa de Isabel, teve que esperar 3 longos meses para ver sua esposa novamente. Quando São José constatou de que ela estava grávida, teve que esperar que o Senhor revelasse o que queria que ele fizesse em resposta a essa gravidez admirável. Tais provas de paciência devem ter sido extremamente desafiadoras a São José, que as usou, então, como oportunidades para crescer em paciência e santidade, aproveitando cada uma delas. É que ele fala, né, ó, então ele as usou, ele usou desse tempo de espera como oportunidade para crescer em paciência e santidade, aproveitando cada uma delas. E é uma coisa que, comumente, talvez você já tenha ouvido falar nisso, que às vezes a gente pede paciência. Só que Deus não vai nos entregar a virtude da paciência pronta. Ele vai nos entregar situações que a gente possa exercer a nossa paciência. Porque seria o mesmo que eu pensar, eu quero dinheiro. Deus, me mande dinheiro, me forneça dinheiro para comprar as coisas para minha família. Talvez ele não vai te dar o dinheiro em si, mas ele vai te proporcionar uma oportunidade da qual, se você estiver pronto e observar aquilo que tu está pedindo como uma forma de ganhar dinheiro, ele vai te entregar. Então, aí a gente usar desse tempo de espera, de eu quero dinheiro. Eu vou dar o exemplo nosso da casa, eu usei isso. Nos primeiros dias da nossa consagração, eu falei que a gente tem, né, confia e tal, e sempre parecia acontecer alguma coisa errada pra gente não fazer a casa. Mas talvez, e aí que tá, a gente tem que, eu devo, como pai de família, como provedor, olhar para isso e falar, poxa, se Deus não deu certo que eu aumentasse a minha casa ainda, talvez Deus quer me ensinar algo a mais ainda. Se ele está nos tirando essa oportunidade, talvez é o quê? Para que a gente cresça na fé, porque a nossa conversão se deu muito nesse processo da construção da nossa casa. Então a gente tem uma casinha pequenininha e as dificuldades aparecem quando a gente vai, agora vamos, alguma coisa acontece que tira, que não dá certo. Então, essa oportunidade que Deus está me dando é de aumentar a minha fé. Muitas vezes eu pensei em iniciar essa questão aqui da consagração e fazer esses vídeos, podendo falar um pouco mais sobre as coisas que eu acredito, enfim, e tudo isso que eu estou fazendo aqui. Eu pensei, o dia que eu tiver com a casa pronta, que eu tiver um espaço adequado ali e tal, para fazer um estúdiozinho assim, para poder ficar mais fácil para fazer, eu vou fazer. E sempre fui postergando, sabe? Então talvez isso aqui, talvez seja mais uma daquelas coisas que mesmo sem que eu tivesse tudo do jeito que eu queria, mas eu devo fazer. Talvez Deus quer continuar me mostrando isso, porque durante toda a nossa vida aqui em casa, a gente nunca teve as coisas do jeito que a gente gostaria que tivesse para começar. E por não sei, né? Talvez o Espírito Santo agindo na nossa vida sem que a gente soubesse que era isso, a gente não se ligava nisso, a gente fazia as coisas mesmo sem ter todas as condições prontas. E isso é um exemplo. Por que eu não fazer o meu vídeo? Por que eu não fazer com o que eu tenho? E Deus às vezes ele nos testa para que a gente possa aumentar na nossa fé, criar uma virtude mais forte e continuar crescendo, né? Então ele vai nos dar a oportunidade, inclusive da paciência. Ele vai dar a oportunidade para a gente exercer a paciência como São José. São José mostrou uma paciência heróica no Egito. Levar sua esposa e seu filho recém-nascidos para um país com uma língua, cultura, religião e moeda diferente deve ter enchido seu coração de ansiedade. Encontrar um trabalho no Egito e prover comida e abrigo para sua família não deve ter sido fácil. Que pai e marido não estaria em um estado constante de ansiedade em tal situação? Ele não tinha ideia do quão longa seria sua estadia no Egito. Ainda assim, em todas as situações, São José se encontrava sempre sereno, amável, calmo e abandonado à divina providência. Ele estava calmo e abandonado à divina providência. Ele estava largado à divina providência. Ele estava esperando a divina providência agir na vida dele. E aí eu trago aqui, né? Ele ficou quantos anos no Egito? Não me recordo agora. 7. Foram 7 anos, se não me engano.
E aí eu penso, né, tipo assim, a gente tá tentando aumentar a nossa casa faz 2 anos, usando um paralelo a isso, né? Então talvez você tenha alguma coisa na tua vida que você também tá pensando, passando anos já, ou 5 ou 7 anos, ou sabe, sei lá quantos anos, mas talvez não é o momento, talvez você não esteja preparado, talvez Deus não queira realizar isso na tua vida. Se a gente pensar em na Terra Prometida, foram 40 anos que eles ficaram vagando no deserto. Então, é tudo isso, né? Não é uma coisa, é tudo isso, é também isso, né? A gente já falou sobre isso nos vídeos passados, nos dias passados, que não é só isso. Ah, então basta esperar 3 anos. Não, também faz parte do nosso crescimento em santidade esperar 3, 5, 2, 1 mês, uma semana, às vezes, sabe-se lá. O exercício da paciência não significa que uma pessoa está livre das ansiedades da vida. O Evangelho conta que, quando Maria e José perderam Jesus por 3 dias em Jerusalém, procuraram por seu filho amado com grande ansiedade. CF Lucas 2,48. Olha só, eu quero agradecer que da outra vez eu tinha pedido para alguém pesquisar o que era o CF antes da passagem, né? Que tá aqui CF.Lucas 2,48. E alguém, eu esqueci o nome, mas alguém comentou num vídeo anterior que esse CF, eu não vou lembrar a palavra certa em latim agora, deveria ter escrito, mas apareceu ela aqui. O CF significa que nós devemos comparar o que está sendo dito com a passagem. Então, quando a gente vê CF Lucas 2,48, e às vezes tem outras passagens, é para comparar todas aquelas passagens umas com as outras, porque elas estão querendo talvez ou dizer uma tradução parecida, uma interpretação parecida. Então, tá aí uma informação e obrigado a quem deixou isso aí, que é importante aqui para o nosso crescimento, certo? Vamos lá, Lucas 2,48. Ele diz o seguinte: quando eles ouviram, ficaram admirados, e sua mãe disse-lhe: meu filho, que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Então, Maria e São José também ficavam aflitos. Eles ficaram profundamente preocupados, mas tiveram uma confiança ilimitada na divina providência. Não é se preocupar, mas sim entregar esta preocupação a Deus. A gente pensar, puxa, tá difícil, eu não tenho dinheiro, eu estou doente, alguém da minha família está doente, estou passando por algum problema no trabalho, no relacionamento, na desconfiança do esposo, do marido, da esposa. Mas a gente pegar essa desconfiança, pegar essa aflição, essa dor e entregar, Senhor, eu estou aflito, mas eu confio em Ti, sei que se não fosse por um bem maior, você não estaria fazendo eu passar por isso, então eu te entrego essa minha aflição. Sabe? Então, isso é importante. São José o fará crescer na virtude da paciência. Você também experimentará várias provações na vida, as quais testarão seu amor e sua paciência. Você gostando ou não, sua paciência será testada. Dificilmente passará um dia em que não lhe será dada a oportunidade de adquirir a paciência. Deus permite tais provações porque Ele quer que cresçamos em virtude. Você pode exercer a virtude da paciência de forma concreta em sua vida, sendo compassivo com os outros, especialmente aqueles cujos defeitos você conhece. São José viveu com 2 pessoas perfeitas, mas deve ter se deparado com frequência com pessoas difíceis e desagradáveis. Empregadores, colegas de trabalho, coletores de impostos, políticos, etc. Você também passará por pessoas desagradáveis na vida. Neste momento, imite a paciência de São José. Peça a Deus a graça de amar seu próximo. Seja gentil, sereno e compassivo. Em seu ambiente de trabalho, ofereça o perdão pelas ofensas. No trânsito, seja paciente e educado. Nas dificuldades com membros da família e amigos, seja agradável e compassivo. Exercer a paciência e a compaixão sempre gera o bem. A pessoa amavelmente paciente e compassiva sempre é vitoriosa, nessa e na próxima vida. São José Marello diz o seguinte: ele, São José, foi sempre imperturbável, mesmo nas adversidades. Modelemo-nos segundo esse sublime exemplo e aprendamos a permanecer serenos e tranquilos em todas as circunstâncias da vida. É engraçado porque
eu sinto que é mais fácil a gente ser paciente com estranhos, com colegas de trabalho, com pessoas que a gente não vê, do que a gente ser paciente com a família. Porque, não sei, porque como a gente convive mais, a gente está mais perto, e principalmente com os filhos, às vezes a gente tende a querer achar que eles já deveriam saber ou que eles deveriam adivinhar muitas vezes aquilo que a gente está passando, e a gente perde a paciência por querer que eles sejam perfeitos, quando a gente também não é perfeito. Então, a virtude da paciência com a família eu acho que é a mais difícil de, de, de exercer, sabe? Que às vezes a nossa esposa, né, que tá ali, a gente acha que, mas ela devia saber, ela já fez 1000 vezes o meu café, né? Por que ela ainda, né, faz do jeito que eu não gosto, sabe? Então, e aí, às vezes essas coisas nos incomodam, eu gostaria que minha esposa fizesse tal coisa e ela não faz, eu fico chateado e a gente perde a paciência. Ou quando ela fala algo de um jeito e a gente já perde a paciência, sabendo às vezes que ela quer dar uma indireta pra gente, mas a gente perde a paciência e a gente não releva e pensa, tipo, poxa, ela também tá num momento talvez difícil, tá sem paciência, tá cansada. Então, a paciência com a família é a mais difícil, né? A gente exercer. E eu confesso uma coisa aqui, que quando a gente começou a expor muito o que a gente pensava no Instagram, eu era mais impaciente, porque eu achava que as pessoas já conheciam um pouco de mim, sabe? E a maioria delas não. Elas viam a gente como uma família bonitinha da internet. Só que quando eu comecei a expor as coisas que eu acreditava, muitas pessoas começaram a encher o saco, literalmente, mandar direct, enfim. E isso me incomodava, não porque eu queria ser aceito, não é isso. Mas me incomodava o fato de que, tipo assim, as pessoas não entendem, sabe? É tão óbvio. Mas, inclusive, essa semana, eu e a Dai, a gente estava falando que o óbvio está cada vez precisando ser mais dito. Chesterton disse isso há 100 anos atrás, que vai chegar um determinado momento em que nós teremos que provar que a grama é verde, que o óbvio vai ter que ser provado. E a gente vê isso hoje nas redes sociais, pessoas defendendo os traficantes, os bandidos lá que fazem uma milícia que escraviza lá o povo, o comércio local nas favelas no Rio. E pessoas em universidades que nunca sequer são sustentadas pelos pais, moram em apartamento, defendendo o bandido. E tu fala assim, cara, como é que pode isso? A gente chegou a um ponto que o óbvio precisa ser dito e as pessoas estão cada vez mais cegas. Então, e isso me incomodava. Só que hoje, pela graça do Espírito Santo, eu percebi que eu não são as pessoas. É simplesmente que a gente está num mundo em que coisas simples não são ditas, não são aprendidas. Essas virtudes todas que a gente está vendo aqui, elas são esquecidas. A gente não pode ensinar um filho a ser obediente, que o mundo com disciplina positiva e que eu pregava, que eu achava que era legal, porque quando a gente não tem o conhecimento, a primeira coisa que se parece a mais conveniente para que eu mantenha aquilo que eu acredito é o que a gente pega. Mas quando tu passa a estudar, tu percebe que não é, mas não é esse o foco. Mas, voltando, as coisas estão tão largadas e que aquilo que a gente falava até em outro dia sobre a moral, que o óbvio precisa ser dito. E aí eu percebi que eu não podia ser impaciente com as pessoas que me seguem. Eu precisava mudar. Eu precisava compreender que elas não receberam talvez aquilo que eu recebi, de poder compreender que existe sim uma verdade a ser seguida. E aí isso me mudou um pouco, sabe? Eu sinto que eu cresci de novo. Então a gente vai sempre, né, crescendo degrau em degrau. E a paciência com aqueles que me seguem, inclusive, eu percebo que eu tive que exercitar digitalmente, né? Então que sejamos mais pacientes, né, com a nossa família e com as pessoas que nos rodeiam, porque talvez elas não ouviram no momento certo aquilo que a gente ouviu. Então, ter paciência é importante. O autor pede que leiamos a página 154, o Cânon Romano. São João Paulo II diz o seguinte: o Papa São João XXIII, que tinha uma grande devoção por São José,
estabeleceu que o cânon romano da missa, memorial perpétuo da redenção, fosse inserido o nome dele, ao lado do nome de Maria, e antes dos apóstolos, dos sumos pontífices e dos mártires. Que fosse colocado o nome de São José, né, antes de todos estes. Né? O nome de São José foi inserido no cânon romano da missa? O que isso quer dizer? São José é como uma arma? Bem, sim, São José é uma arma extremamente poderosa da cristandade, mas São João Paulo II não se refere a um canhão romano, e sim a um cânon romano. O que é um cânon romano? Você se pergunta. O cânon romano é a antiga oração eucarística usada pelo sacerdote na celebração da missa, e foi por séculos a única oração eucarística no rito romano. Após o Concílio Vaticano II, a Igreja passou a usar as 4 orações eucarísticas, das quais a primeira conservou o título cânon romano. Foi no cânon romano, oração eucarística primeira, que o Papa São João Paulo II inseriu o nome de São José. Para ser sincero, é difícil acreditar que o nome de São José não tenha aparecido nas orações da missa até o século XX. São José é de fato o espelho de paciência. Ainda assim, o modo como o nome de São José foi incluído na missa é muito inspirador. Eis como isso aconteceu. Em 1958, um bispo muito devoto de São José foi elevado ao papado, Ângelo Roncalli. O seu amor por São José era tal que ele pensou em assumir o nome pontífico José, Papa José, por respeito ao seu pai terreno. Porém, ele resolveu assumir o nome João, como já houvera outros tantos papas de nome João. Ele ficou conhecido como João 23. Em 1962, o Papa João 23 deu início ao Concílio Vaticano II, confiando toda a empreitada a São José. A 10 de novembro de 1962, numa das sessões do concílio, um bispo chamado Petar Kulli ofereceu aos outros bispos uma apresentação sobre São José. Em sua extensa apresentação, o bispo Kulli requereu que o nome de São José fosse incluído no cânon da missa, o cânon romano. Infelizmente, o bispo Kulli não era muito conhecido, e por causa da sua longa e repetitiva apresentação, bem como de seu nervosismo e falta de articulação, muitos dos bispos e cardeais presentes começaram a murmurar, ridicularizando. A certa altura, o moderador da sessão pediu ao bispo Kulli que encerrasse o seu eloquente e piedoso sermão. A condescendência do moderador arrancou gargalhadas de vários bispos e cardeais, o que resultou na discreta retirada do já idoso bispo Kulli, aparentemente derrotado. João 23 ouvia a apresentação pelo circuito interno de TV e não gostou nem um pouco do tratamento dispensado ao bispo Kulli. O Papa o conhecia pessoalmente. Ele sabia que o bispo Kulli sofrera horrores sobre o comunismo na Iugoslávia. Interrogado muitas vezes e cruelmente, fora sentenciado a 11 anos de trabalhos forçados num campo de concentração. Os comunistas chegaram ao ponto de colocá-lo num trem que foi deliberadamente descarrilado a fim de matar todos a bordo. Em decorrência do desastre, o bispo teve os quadris esmigalhados. Após deixar o campo de concentração, o bispo tinha crises de ansiedade e nervosismo, que muitas vezes o impediam de falar sem se repetir. João 23 tinha consciência de que a presença daquele bom bispo era devida a grandes sacrifícios, e sabia que ele queria estar ali para dar testemunho do que fora poupado da morte pela intercessão de São José. Olha, a gente tem que rezar muito pela igreja, sabe? Rezar muito pelos papas, pelos bispos, porque a soberba, ela existe em todo lugar. Quando a gente é muito comum que a gente se ache melhor que os outros, sabe? E aí tu pensa que um ser humano como este, como o bispo Kulli, por exemplo, fazendo tudo o que fez, passando tudo o que passou,
ser ridicularizado por talvez bispos ali que nunca passaram por nada difícil na vida. Então, e é isso que eu digo, sabe? Essa paciência a gente deve ter, porque a gente nunca sabe a história. E eu digo por mim também, sabe? Porque quando às vezes as pessoas me atacam ali na internet, ou quando eu coloco alguma coisa e é a pessoa querendo imprimir a verdade dela, daquilo que ela viveu em mim. Então, se eu me acho tão maduro, pra que, tipo, eu sou um cara maduro, sou um cara esperto, eu tenho que ter compaixão dela. Eu tenho que olhar e falar assim, não, eu entendo o que você está querendo dizer, mas existe uma série de coisas que te levaram a pensar assim. Então, e eu acredito que isso tenha trago essa verdade, mas não é essa a verdade, não é isso que essa situação se mostra. Então, a gente tem que realmente ser como pais, né? Quando olham para um filho, e aí eu sempre busco esse exemplo, quando eu olho para um filho e falo, poxa, o meu filho de 4 anos não vai fazer o que o de 8 faz, então eu tenho que ter paciência, e aquela pessoa que está ali às vezes, tentando te atacar e falar aquilo, é como uma criança que está tentando imprimir a verdade dela, e isso às vezes tira a gente do ponto. E aí eu tô sendo tão imaturo quanto ela. Não que eu vou aceitar tudo e ser compassivo, mas quando eu percebo que existe ali algo que a pessoa tá tentando mostrar dela, a verdade dela, eu como alguém que busco a maturidade, a virtude da paciência, tenho que ter paciência, né, com essa pessoa. Que queiro buscar a santidade, eu tenho que ter paciência. Inclusive com bispos, ou pessoas, ou chefes, ou superiores, ou policiais, ou políticos, que são superiores a mim, em uma certa esfera. Então, eu tenho que ter paciência com eles. E buscar ensiná-los também. A apresentação do bispo Cully levou o Papa João XXIII às lágrimas, e o motivou a agir. Tá vendo? O Papa que teve paciência e pensar, poxa, pera, mas tudo bem que ele estava gaguejando, que ele não estava fazendo legal. Mas isso é humildade de perceber, poxa, mas ali existe alguma coisa que eu posso aproveitar. E provavelmente tirou lágrimas dele, não pelas coisas que ele falou, mas eu imagino, talvez a gente vai ler, né? Mas talvez pelo seu senso de humildade para dizer, poxa, aquela história, ele precisa ser ouvido. Né? Mesmo que às vezes não faça sentido o que a pessoa está falando, mas ela deve ser ouvida. E eu tenho que ter paciência e humildade para acreditar nisso. A 10 de novembro, passados 3 dias desde a apresentação do bispo Cully, o Papa João XXIII decretou a inclusão do nome de São José no cânon da missa. O decreto entrou em vigor em 8 de dezembro de 62. Olha só. Hoje em dia, o nome de São José aparece em todas as 4 orações eucarísticas. Isso aconteceu durante os pontificados do Bento XVI e de Francisco. O Papa Bento XVI queria inserir o nome de São José nas outras 3 orações eucarísticas, mas não pôde fazê-lo antes de sua renúncia em 28 de fevereiro de 2013. O Papa Francisco, cumprindo as intenções do Bento XVI, incluiu oficialmente o nome de São José em todas as 4 orações eucarísticas no dia 1º de maio de 2013. Da próxima vez que você for à Santa Missa, ouça atentamente ao padre quando ele disser a oração eucarística. Ouçam para escutar o nome de seu pai espiritual. Oração eucarística primeira, do cânon romano. O cânon romano. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a Sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Senhor e Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria. Fecha aspas. Oração Eucarística segunda. Tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com Virgem Maria, Mãe de Deus, e São José, seu castíssimo esposo. Oração Eucarística terceira. Que o Espírito Santo faça de nós uma oferenda perfeita, para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, e São José, seu esposo da Virgem Maria. Oração Eucarística quarta. E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei-nos, ó Pai, a bondade de que, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e seu beato esposo São José, com os apóstolos e todos os santos, possamos alcançar herança eterna no vosso reino. São José Maria Escrivá diz o seguinte: quando, no seu discurso de encerramento da primeira sessão do Concílio Vaticano II, no passado
dia 8 de dezembro, o Santo Padre João XXIII anunciou que no cânon da missa se mencionaria o nome de São José. Uma altíssima personalidade eclesiástica telefonou-me imediatamente para me dizer: Felicidades! Ao ouvir a notícia, pensei logo no Senhor, na alegria que lhe deve ter causado. Fecha aspas. E assim era, porque na Assembleia Conciliar, que representa a Igreja inteira reunida no Espírito Santo, se proclamava o grande valor sobrenatural da vida de São José. É interessante, né? Isso não tem profundidade nessa questão, mas eu percebo que quando São José é adicionado à oração eucarística, me faz lembrar do tempo que ele passou em adoração, né, a Jesus, mesmo quando Jesus não estava, mas Maria estava, né, a gente viu ontem essa presença física da carne e quanto ele esteve presente todos aqueles anos. Então ele foi de fato, José e Maria foram os que estiveram mais presentes com Jesus o tempo inteiro. Então eles são realmente os dois mais cheios da graça, né, por assim dizer, porque estavam expostos a Jesus o tempo inteiro, ao Deus vivo ali, né? Então, que sejamos como São José, né? Tenhamos a paciência que São José teve até para esperar a nossa hora, que um dia, se Deus quiser e Ele quer que sejamos de fato salvos e busquemos a respeitar todos os ensinamentos para que a gente possa um dia entrar na casa dele, exerçamos a virtude da paciência, né? Com a nossa família, com os nossos filhos. E assim pedimos a São José. Oremos. Espelho de paciência, São José, me conceda como um filho indisciplinado e que por várias vezes falto com as minhas orações, que várias vezes perco a paciência com os meus filhos, com a minha esposa, que tu conceda a oportunidade, Senhor, de que eu possa ser um pai mais paciente, um pai mais amoroso, um esposo e um marido mais amoroso. Porque a paciência certamente vai me ajudar a ser mais amoroso. Que o Senhor possa também, na vida daqueles que me escutam agora, nas suas casas, nos seus trabalhos, possam ter mais paciência também. Para que possam, através da paciência, assim como a mim, servir mais. Seja nas redes sociais, seja em casa, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos principalmente. Que a gente possa servir mais. Porque eu sei que o nosso Pai, Ele quer que sejamos pais melhores, servir melhor os nossos filhos para que eles também cresçam nas virtudes. E que a nossa paciência nos ajude a educá-los, a sermos filhos melhores também. Tenhamos mais paciência com a nossa mãe, o nosso pai, que muitas vezes são incisivos, talvez não acreditam nas mesmas coisas que nós, Senhor, mas que tenhamos paciência para respeitá-los e honrarmos eles, os nossos pais. Assim como, exercendo a virtude da paciência, podemos te honrar, São José, meu Pai. Fale a Deus de mim, para que eu possa ser lembrado e Ele possa mandar o Espírito Santo sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre mim, para que eu possa ser um filho melhor. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós.
Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima. Concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu entre mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Glória ao Patre, et Filii, et Spiritus Sanctus, como era no princípio, agora e sempre. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorreis principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Espelho de paciência, rogai por nós. São José, rogai por nós. Que tenhamos paciência para esperar o que Deus quer na nossa vida. Comente aqui embaixo. Paciência se você assistiu esse vídeo até o fim. Coloque Deus no centro e tenhamos fé. Que seja o que você estiver esperando para a tua vida, eu tenho certeza que Deus tem planos maiores. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se assim Deus quiser.